Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, estamos hoje vendo o Evangelho de São João, capítulo 12, do versículo 24 a 26, dentro de uma grande solenidade. Hoje nós estamos revestidos de vermelho. A igreja celebra o martírio do diácono Lourenço, São Lourenço. E quem é que não conhece São Lourenço? Aqui até em Minas Gerais tem uma cidade com esse nome, de São Lourenço. O diácono Lourenço, ele era espanhol e ele é bem do início da igreja, século III. Ele é ali do ano 257. Em 258, até mesmo eu queria retomar o Evangelho, porque o Evangelho está narrando justamente também o início do martírio de Jesus. Nós estamos aqui nesse capítulo 12, ele fala que os gregos foram em busca de um dos apóstolos, dizendo que eles queriam ver Jesus, e Jesus, quando soube dessa notícia, a lei diz que Jesus começa a tremer e ele começa a dizer que está chegando a hora dele, o momento dele morrer. Aí Jesus começa a dizer o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Ele fala do apego, que nós não podemos nos apegar a esta vida. Porque quem se apega à sua vida vai perder, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo conserva lá para a vida eterna. Aí tem um momento que Jesus começa a dizer: Pai, glorifica o teu filho. Aí se ouve uma voz dizendo: eu já te glorifiquei, glorificou ele no batismo e eu te glorificarei. A glorificação de Jesus seria na cruz, quando ele morre. Jesus ali, apesar daquele sentimento que estava e de medo, porque Jesus estava com medo. Apesar daquele sentimento, Jesus reafirmou naquele momento: eu vim para isso. E se o grão de trigo não morrer, ele não vai produzir frutos. Então, era necessário que Jesus morresse na cruz para que produzisse o grande fruto de redenção e de salvação para nós. E aí essa leitura, ela é associada ao martírio de São Lourenço. Mas aqui, meus irmãos, eu queria trazer uma coisa muito importante no martírio de São Lourenço, que todo mundo já conhece, né? O Valeriano I começou uma perseguição muito grande à igreja e diante ali de São Lourenço pediu que São Lourenço
trouxesse as riquezas da igreja. Aí São Lourenço deu mais ou menos uns 3 dias para que ele pudesse trazer as riquezas da igreja. E quando passou os 3 dias, ele trouxe os pobres, os aleijados, os doentes, os esquecidos, e colocou ali diante de Valeriano, o imperador, e disse: eis aqui a riqueza da igreja. Só que Valeriano estava esperando que ele trouxesse ouro, ouro de boa qualidade e todas essas coisas. Ele se sentiu ofendido, aí mandou que Lourenço fosse morto. E a morte, uma morte cruel. Ele deveria ser assado. E aí, quando colocaram Lourenço para ser assado, ele ainda fez uma gozação aos algozes dele e também a Valeriano, dizendo: olha, essa parte, esse lado já queimou, queima o outro lado também. Mas eu queria trazer para a meditação nossa do dia de hoje o seguinte: Valeriano havia impedido que os cristãos celebrassem a Santa Missa. A morte de Lourenço foi precedida por um grande fato que muitas vezes nós não costumamos falar. O Papa que estava nesse tempo era o Papa Sixto II. E Lourenço, ele era o diácono que nas celebrações da liturgia estava ali ajudando, acolitando o Papa Sixto II. Só que diante de uma missa que o Papa Sixto II estava celebrando, que não poderia celebrar por causa do decreto de Valeriano, enquanto ele celebrava a missa, chegou os soldados e prenderam o Papa Sixto II. E aí a história vai dizer assim, que São Lourenço caminhava junto ao Papa. O Papa estava sendo levado para ser martirizado. E ele dizia o seguinte: aonde vai sem seu diácono, meu pai? Jamais oferecestes o sacrifício da missa sem que eu vos acolitasse? O Papa, comovido com essas palavras de dedicação filial, respondeu: não estou te abandonando, meu filho. Deus reservou-te provação maior e vitória mais brilhante, pois é jovem e forte. Velhice e fraqueza faz com que tenham pena de mim. Em 3 dias você me seguirá. Ele profetiza agora. Em 3 dias você me seguirá. E depois da morte do Papa, o imperador exigiu que a igreja lhe entregasse todos os seus bens dentro de 3 dias. Vencido o prazo, São Lourenço apresentou os pobres que eram acudidos pela igreja, e aí apresentou, e foi tudo que eu acabei de narrar antes para vocês. Mas vejam só, Lourenço ele era o diácono de São Sixto II. E foi justamente a celebração da Santa Missa que levou São Sixto II à morte. Como eu dizia ontem, meus irmãos, o demônio, ele quer fazer de tudo para que a Santa Missa acabe, para que a Santa Missa termine. Valeriano aqui, que representa Satanás, na verdade, furioso com a questão dos cristãos e com a celebração da Santa Missa, ele manda encerrar a Santa Missa.
que quem celebrasse a missa seria morto. E foi isso que aconteceu com Sisto II. Ele foi martirizado porque ele foi contra um decreto do rei, do imperador, melhor dizendo, e foi martirizado. Ele não deixou de celebrar a missa. E o diácono Lourenço ficou com inveja, veja só, uma santa inveja, na hora que o Papa Sexto II estava sendo levado para ser morto. Ele dialoga: agora, pai, o senhor vai me deixar? Porque ele também queria ser martirizado. E queria ser martirizado justamente com essa questão desse impedimento que estava acontecendo. O impedimento da Santa Missa. Estão entendendo, meus irmãos? O que é que o diabo quer? O diabo quer que a missa acabe. Mas como ele não consegue impedir, ele não vai conseguir que a missa termine. O que é que ele faz? Ele está usando os próprios ministros de Deus para profanar o santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vai surgindo uma coisa aqui, uma novidade lá, acolá, profanações em cima de profanações, igrejas sendo profanadas, as pessoas entrando nas igrejas e abrindo o sacrário e jogando nosso Senhor no chão, a Eucaristia sendo dada de qualquer jeito, e assim por diante. A igreja do futuro terá que ser uma igreja de mártires como São Sisto II e como São Lourenço. Os mártires da celebração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto mais o diabo fizer de tudo para que a igreja seja profanada, para que a missa seja profanada, nós devemos pedir a Deus que suscite na igreja sacerdotes, bispos piedosos, santos, que amam a santa e sagrada liturgia, que celebram com a devida dignidade, para ir contra aqueles que estão celebrando a missa de qualquer jeito. Me desculpe, fazendo da Santa Missa um teatro, um palco aonde as pessoas estão lá fazendo um monte de coisas, um monte de profanações dentro da missa. Então, rezemos e peçamos a Nossa Senhora que suscite cada vez mais sacerdotes piedosos, sacerdotes santos, sacerdotes que amam a Santa Liturgia. Não é para haver disputa, não estou falando aqui de disputa, para um ficar mostrando que é melhor do que o outro, não. Mas que a piedade desse bispo, a piedade daquele sacerdote, possa levar os sacerdotes que não estão celebrando a missa com a devida piedade, com o devido amor à liturgia, eles possam ser tocados e possam entender e dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo do sacrifício do meu amado Senhor? O que é que eu estou fazendo? Eu preciso celebrar a missa com a devida dignidade. Vocês estão entendendo? Por isso rezemos, meus irmãos,
Eu não estou dizendo aqui que é para você ficar falando mal dos sacerdotes e muito menos jogando nas redes sociais e falando isso e falando aquilo e aquela coisa, expondo essa ou aquela pessoa. É tempo de oração, é tempo de rezar, é tempo de fazer sacrifícios, fazer penitência. Levar a sério a penitência, levar a sério os jejuns, levar a sério a vida de oração e pedir a Deus que suscite cada vez mais sacerdotes piedosos. Porque quem acaba perecendo com tudo isso é o próprio povo. Imagina, agora está surgindo uma história aí de sacerdotisas. As mulheres querendo celebrar a missa. Aquele feminismo dizendo isso e dizendo aquilo, que a igreja é patriarcal e tudo mais. Meus irmãos, isso está bem claro. Quem estava naquela noite da Quinta-feira Santa foi Jesus e os apóstolos, os 12 apóstolos. Não estava lá, nos evangelhos não fala que tinha mulheres lá. E ali naquela noite, Jesus instituiu o sacramento da ordem, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da ordem, e ele instituiu o sacramento da ordem a homens, não foi mulheres. As mulheres têm um grande papel dentro da igreja, graças a Deus. Olha o papel de Nossa Senhora. Imagina Nossa Senhora, ela trouxe Jesus para nos salvar. Se nós formos olhar assim, pelo lado humano, quem trouxe primeiramente Jesus foi Nossa Senhora. A salvação veio ao mundo por meio de uma mulher. Deus, que é Deus, é Espírito, ele precisava de um corpo. E para ele ter um corpo, Deus quis que ele viesse por meio de uma mulher. Olha que dignidade da mulher. Vejam só, olhemos para Nossa Senhora. Mas não tem como a mulher ser sacerdotisa. Isso não compõe na Igreja Católica. O Papa São João Paulo II, ele já bateu o martelo, mas uma luta para cá, outra luta para lá, e já está vendo mulheres aí, viu, que estão empoderadas, dizendo ser sacerdotisas, abençoando e o povo, e abençoando lá, como se ela fosse um sacerdote. E me desculpe, padres lá recebendo a bênção dela, e bispos também. Em que situação nós estamos? Por isso que a igreja precisa de sacerdotes piedosos. E esses sacerdotes piedosos, esses bispos piedosos, vão ser perseguidos. Mas não se pode se deixar levar pela perseguição. A perseguição faz parte da vida cristã, como Jesus está dizendo aqui. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produzirá muitos frutos. Então, esses sacerdotes que serão mártires da Eucaristia, eles vão suscitar através do martírio dele, do sofrimento dele, quer seja o martírio branco, que é o martírio sem sangue, como o martírio com sangue, vão suscitar sacerdotes piedosos, seminaristas piedosos, como aconteceu com Sisto II e como aconteceu com o Papa, né, Sisto II, e como aconteceu com São Lourenço. Vivemos, meus irmãos, tempos difíceis. Mas esses tempos difíceis é justamente para se ver quem é fiel e quem não é fiel a nosso Senhor Jesus Cristo.
Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conserva-la para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, diz Jesus, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. E se alguém me serve, meu Pai o honrará. Que hoje São Lourenço, que está agora diante da glória de Deus, junto com São Papa Sisto II, interceda pela Igreja, interceda pela Santa Liturgia, interceda pelos bispos e sacerdotes, que nós não nos deixemos levar por essas heresias malignas que só quer uma coisa, guiada por Satanás, profanar o sacrifício perpétuo de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.